Alô, alô, salve, salve amigos da TV Sou Nick, da TV 247, da TVT, da Carta Capital, do DCM, do Blog da Cidadania. Bom dia a todos, hoje é 9 de julho de 2019, estou em São Paulo, hoje é feriado em São Paulo. Sejam todos bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Sou Nick, diretamente de São Paulo, menos frio do que ontem e mais frio do que amanhã. 9 de julho é feriado em São Paulo, em todo o estado de São Paulo. Bom dia, Marco Poleto. É claro que todo mundo sabe por quê, porque 9 de julho foi aquela revolução constitucionalista contra Getúlio, foi a revolução do Fora Getúlio, porque Getúlio, em 1930, Marli Fontenelle, bom dia, em 1930, Getúlio comandou o golpe militar que derrubou Washington Luiz. Olá, Fortaleza, Ceará, Marcelo Quintão. E quando Getúlio deu o golpe, em 1930, contra o Washington Luiz, que era um presidente paulista, e contra o Júlio Prestes, que tinha sido eleito, também paulista. Então, evidentemente que, diz aí. Bom dia, não tem coxinha. Por que não está tendo coxinha? Porra, desde ontem não tem coxinha. Hoje é feriado. Alguém já disse que eu comi todas as coxinhas aqui, de tanto que eu como coxinha. Um de queijo quentinho? Não posso por causa do meu tratamento dentário, por isso que eu só posso comer coisa... Quer um pãozinho com manteiga? Não. Tem quibe? Quibe? Quibe tem, quer? Quibe quentinho? Tem que ser um quibe, então. E a média? Clara. Média clara. Então, o que foi? 9 de julho começou a revolta de São Paulo para depor Getúlio, né? Era o Fora Getúlio. E por que São Paulo queria depor Getúlio? Exatamente por isso. Porque em 30 Getúlio comandou o golpe. Getúlio era um oficial do Exército. Olá, obrigado. E foi candidato nas eleições de 1930, perdeu as eleições, só que o resultado não foi aceito pelo Rio Grande do Sul, por Minas Gerais e por Paraíba. Os três estados não reconheceram a vitória nas urnas do Júlio Prestes, que era o candidato paulista. Isso era 1930. Por favor, o açúcar. E talheres. Justamente fazer um tratamento tem que comer com talheres. Então, 1930 é aquele contexto da depressão de 29, né? Foi o grande... a queda, né, do café, que era... Sonic, bom café. Que era a grande riqueza de São Paulo, era o café. Em 1929, o café caiu na bolsa, que foi uma quebradeira geral. No Brasil, Nova York, aquela desgraça de 1929. E em 1930, nas eleições de 1930, foi eleito o Júlio Prestes. Foi do Washington Luiz, que era o presidente da República e era um presidente paulista. Naquela época, governava um período um paulista, outro período mineiro. Eram eleitos e tal, mas tinha esse acordo, eram os dois estados mais ricos e faziam essa dobradinha. Em 1930, o Washington Luiz resolveu apoiar o Júlio Prestes e não... Beleza?
nosso amigo aqui, vários amigos aqui na Padaria Real, resolveu apoiar o Júlio Prestes e não o candidato mineiro. Minas não gostou, evidentemente, se uniu e resolveu apoiar o Getúlio Vargas nas eleições. O Getúlio foi candidato nas eleições de 1930, em março, perdeu as eleições, só que a sua turma não aceitou as eleições, não aceitou o resultado. Não aceitou o resultado e usou o pretexto da morte do João Pessoa, que era o vice do Getúlio. Alegaram que... fake news, né? Porque foi um assassinato passional, problema de traição, aquelas coisas, tá? Traição, mulher, casamento, amante, né? Aquelas confusões. Mas a turma do Getúlio vendeu a história, fake news, vendeu a história que foi um crime político, né? Atiçou a revolta contra a posse do Júlio Prestes. Naquela época o cara era eleito em março e tomava posse só em novembro. Era assim no Brasil. Aí essa aliança do Getúlio criou uma grande confusão, criou essa fake news de que foi o Washington Luiz que mandou matar o João Pessoa, aquela coisa toda. E os generais ali do alto comando do Washington Luiz depuseram o Washington Luiz e entregaram o poder ao Getúlio, em 1930. Nunca vi Getúlio. Fechou o Congresso e rasgou a Constituição. Então a primeira Constituição de 1991 foi rasgada em 1930. Durou 39 anos. Ele rasgou a Constituição. Formou um governo provisório, ele era o chefe, fechou o Congresso, destituiu todos os governadores, todos os prefeitos, ele que nomeou. Como ele era oficial do Exército, assim como Bolsonaro, ele era amigo dos oficiais, nomeou os tenentes para governadores. São Paulo. Tenentes viraram governadores. E é claro, de 30 em diante, Getúlio governou sem Constituição. Ele rasgou a que vigia, e o Brasil ficou sem Constituição. E é claro que o Getúlio fez tudo para governar contra São Paulo, né? Para destruir São Paulo. Economicamente, São Paulo era o estado mais industrializado. Além do café, já era um estado industrializado. Não dependia do café. Getúlio governou contra São Paulo. Em 1932, então, os paulistas organizaram revolta contra Getúlio, para Getúlio. São Paulo até hoje é o único estado onde não há uma rua chamada Getúlio, porque na ditadura Getúlio a cidade do Brasil, cada uma tinha uma rua chamada Getúlio Vargas. Essa era a ordem do ditador, do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Então,
Revolução de 32 começou no 9 de julho, era para derrubar o Getúlio. Porque o Getúlio não ia fazer um governo democrático, né? Todos sabiam. Era para derrubar Getúlio. Para derrubar Getúlio era... O que era a revolta de São Paulo? Marcha para o Rio, para derrubar o Getúlio, porque é assim que se derruba um governo, é assim que é um golpe de Estado, né? Você tem que ir na capital federal e tirar o presidente de lá. Em 30 foi assim, os generais do próprio governo, o Washington Luiz, depuseram o Washington Luiz, tiraram do palácio, convidaram a sair. E ele saiu, acompanhado do arcebispo, Cardeal Mota. Em 32 é uma coisa, os paulistas marcharam em direção ao Rio de Janeiro. Mas em outubro e novembro foram derrotados. Houve muitas mortes, 1.000 a 2.000 mortes. Em 34, Getúlio redigiu uma Constituição. Não foi ele que redigiu, teve uma constituinte e tal. E ele assumiu como presidente da República em 34, né? Fim do governo provisório. Só que 3 anos depois ele rasgou de novo essa Constituição e implantou o Estado Novo. Agora, desde 30 era uma ditadura Vargas. Desde 30, porque ele tirou o presidente, quer dizer, não foi nem ele que tirou, foram os generais do alto comando do Washington Luiz. Ele aceitou, apesar de ter perdido as eleições nas urnas, fechou o Congresso e rasgou a Constituição. Isso é um golpe de Estado. Muito diferente do que aconteceu em 2016, que não foi um golpe de Estado, foi um golpe parlamentar. Um grupo parlamentar do Michel Temer se uniu e derrubou a Dilma. Mas não mudou o Estado, não foi um golpe de Estado. Não mudou a Constituição. Quem mudou a Constituição foi o STF, em 2016. Excluiu o parágrafo do artigo 5º que fala que só depois de esgotadas todas as instâncias o cidadão pode ser preso. Foi o STF que fez isso. Não foi o Temer, não foi o golpe do Temer. Então, como se pode ver, golpe de Estado revolução consiste nisso. Você vai ter que se dirigir à capital e tirar o presidente. Em 64, apesar da presidência a capital ser Brasília, o golpe militar se dirigiu para o Rio de Janeiro, que ainda era a capital, né? 4 anos depois, inaugurado Brasília, a capital de fato do Brasil era o Rio de Janeiro, tanto que o golpe de 64 aconteceu no Rio de Janeiro. O poder foi entregue ao comando militar, aos generais, no Rio de Janeiro. Em Brasília, a cadeira de presidente, o Jango não estava. O Jango tinha viajado para o Rio Grande do Sul. Deveria ter ficado lá. Essa
era o papel dele. Mas não foi o que ele fez. E passou para a história a sua alegação de que era para reorganizar as forças no Rio Grande do Sul. Mas ele não reorganizou força nenhuma, deixou a cadeira ali em Brasília, num momento crucial. Os militares foram lá e... Então, 32 foi a resposta de São Paulo contra a ditadura Vargas. É isso que foi. Vargas foi ditador desde o começo. Foi contra, tentou destruir São Paulo desde o começo. Tentou colocar São Paulo de joelhos e São Paulo não aceitou. Foi uma guerra. Uma guerra mesmo. Porque São Paulo tinha um interventor getulista, como todos os estados. Não havia eleições. É claro que em 64 aconteceu o contrário. Em 64, São Paulo apoiou o golpe de Estado contra Jango. Mas em 32 era uma revolta contra a ditadura Getúlio. Nenhum ditador é bom. O ditador é cruel. Acaba com a oposição. Prende, causa mandato. Tortura vira político de Estado, como foi na ditadura Vargas, como foi na ditadura de 64. Por isso que é feriado em São Paulo, 9 de julho, para lembrar que São Paulo, nesse dia, se rebelou contra uma ditadura. Em 64, São Paulo se levantou a favor de uma ditadura, sem saber que seria uma ditadura. Mas em 84, de novo, se levantou contra a ditadura. Então tem muito esse papo que São Paulo é um estado conservador, e São Paulo é uma cidade conservadora. Depende, né? Em 84 foi a cidade que se levantou contra a ditadura militar, foi São Paulo. Aqui aconteceu o primeiro grande comício das diretas, 1º de janeiro de 1984. Foi em São Paulo, com o apoio do governador de São Paulo, o governador Franco Montoro. Viva o governador Franco Montoro. As diretas já aconteceram com o apoio dos governadores, senão não teriam acontecido, claro, porque exigia uma infraestrutura muito grande. Comício, para fazer comício tem que ter palanque, fazer palanque custa dinheiro, tem que viajar o país, tem toda uma infraestrutura que foi garantida pelos governadores legalistas, governadores que se levantaram contra a ditadura. Então, em 32, São Paulo se levantou contra a ditadura Vargas. Em 64, a população de São Paulo, enganada, fez aquela monstruosa marcha da família com Deus pela Liberdade, que abriu as portas para o golpe militar de 64. Só que em 84, 20 anos depois, São Paulo de novo se rebelou contra a ditadura. Então não tem essa conversa de São Paulo é conservador. Não, depende. Depende da época, né? Depende da época. Em 84, São Paulo não foi conservador. Foi agora.
E São Paulo é muito grande. São Paulo já elegeu prefeito de esquerda e de direita. E tem esse papo que é conservador. Queria recomendar a vocês, antes de começar nossos trabalhos, no feriado de 9 de julho, 2 livros. Me deu na telha recomendar livro para vocês. Olha, esse aqui da Fernanda Young, Opal. Isso é uma foto do Man Ray de um pescoço feminino, tá? O livro chama-se Opal, é aquilo mesmo que vocês estão pensando, da editora Rocco. Maravilhoso texto da Fernanda Young. Olha aqui. Estrias, vou ler as primeiras linhas do Opal. Estrias. Vou tirar o óculos para enxergar melhor. Estrias esponjosas, chamadas de cavernosas, que se incham de sangue. Isso perfaz um pau duro, o maior orgulho e glória de um homem, a honra de poder apresentar ao mundo uma ereção. Eis o que os homens querem, mais do que tudo em suas vidas. Arte, ciência, fé, amor, tudo isso é secundário diante da capacidade de preencher com sangue venal uma esponja de carne pendurada entre as pernas. De que vale, afinal, você realizar uma obra-prima se o seu pau permanece mole? Para que desvendar os mistérios do Big Bang se depois aquele específico pedaço do universo continua frio e vazio como antes? Qual a importância da existência ou não de Deus perante um pau que não consegue apontar para cima? Rebaixem o homem ao máximo, chamem sua mãe de puta suja, invadam a sua pátria estuprando as suas filhas. Nada será pior do que torná-lo inapto a endurecer seu pênis. Com todas as graves doenças que assolam a humanidade, o remédio mais vendido do mundo é para evitar esta suprema humilhação. Não, isso não. Um homem confessará qualquer coisa, roubos, fraudes, perversões, assassinatos, mas jamais irá admitir que tem um pau flácido. 70 gramas de carne, um hambúrguer se for esmagado. Diálogo a outra pessoa, muito interessante, mas não é um assunto que me atraia. Responde a pessoa do outro lado, provavelmente o marido. Eu sei. Por que você acha que eu te amarrei na cama? Para chupar seu pau maravilhoso? Seu pau resplandecente? Não. Foi para você ouvir o que não quer. A mais dolorosa de todas as verdades. Que você e todos os homens não são absolutamente nada sem os paus. Tirem a vagina de uma mulher e ela vai comemorar o fim das menstruações e das depilações, rapidamente encontrando uma nova saída para o xixi. Tirem o pênis de um homem e ele deixa de existir como ser humano. E já que um pau murcho não serve para nada, toda a dignidade se concentra na possibilidade de deixá-lo rígido, roxo de firme, a proa da fragata, a lança do guerreiro. Sabe como os chineses chamam seus pênis? Não, nem quero saber. A haste de jade, pilar do dragão celestial. Chaplin chamava o pau dele de 8ª maravilha do mundo. Picasso se orgulhava mais de seu pau do que de sua arte. Não há lugar para a modéstia quando o assunto é ele, Sua Excelência, o mais honrado e venerável membro do corpo masculino.
Sua Majestade, Grande Alteza, Príncipe Regente, Comandante em chefe de todas as forças de defesa e ataque, El Zorro, Senhor Meritíssimo, acima de todo e qualquer julgamento. Um pau é feio, um pau é bonito, não importa. Um pau é um pau, e não existe nada mais importante para o homem do que mantê-lo altivo e sadio. Um homem tosse por 2 meses e não vai ao médico. Ponha umas bolhas em sua glande e no dia seguinte ele estará no urologista, onde aproveita para examinar a próstata por via das dúvidas. Só mesmo a hipótese de não poder mais entumecer o pênis para deixar um homem aliviado com um dedo no cu. 1000 dedos no cu vocês aguentariam só para manter o divino poder da ereção. A grande mágica que encanta todos, há centenas de gerações. Oh, vejam, ele fica de pau duro, ele é mesmo homem, ele é um homem de verdade. Chega, tá? Já entendi. Esse é o começo de O Pau, Fernanda Young. É um livro de 2009, da editora Rocco, do Rio de Janeiro. Recomendo para todos O Pau. E o outro livro que eu recomendo hoje é este aqui. Casei com um comunista, Philip Roth. Casei com um comunista. É um livro de ele nasceu em 1933, 2000. É um livro de 19 anos atrás. I Married a Communist é o título original, tradução de... Onde está? Tradução. Título original, I Married a Communist. Revisão, Maísa Monção Jorge, Isabel Jorge Cury. Tradução, Rubens Figueiredo. Mestre Philip Roth. Ouvi muitas canções em minha terra natal, canções de alegria e de tristeza, mas uma delas se gravou bem fundo na minha lembrança. É a canção do trabalhador comum. Vamos, levante e lute, eia, avante, força todo mundo junto, eia, avante. Dubinushka, canção popular russa. Na década de 40, apresentada e gravada em russo pela banda e coro das Forças Armadas Soviéticas. Vou ler as primeiras linhas, então, do Casei com um Comunista. O irmão mais velho de Ira Ringgold, Murray, foi meu primeiro professor de inglês da escola secundária. E foi por intermédio dele que fiquei amigo de Ira. Em 1946, Murray acabara de voltar do exército, onde servira na 17ª Divisão Aerotransportada, na Batalha de Bulge. Em março de 1945, dera o famoso pulo para o outro lado do Rio Reno, que assinalou o começo do fim da guerra na Europa. Ele era, naquele tempo, um cara atrevido, desaforado, careca, não tão alto quanto Ira, mas esguio atlético que pairava acima de nossas cabeças num estado de vigilância perpétua. Era completamente natural em suas maneiras e atitudes, ao passo que na fala se mostrava verbalmente copioso e intelectualmente quase ameaçador. Sua paixão era explicar, esclarecer, fazer-nos compreender, e o resultado era que desmontava cada novo assunto de nossas conversas em seus componentes principais, da mesma forma meticulosa como analisava frases no quadro negro.
Tinha um talento especial para dramatizar o interrogatório, lançar um poderoso feitiço narrativo, mesmo quando era estritamente analítico, e esmiuçar em voz alta, no seu jeito lúcido, aquilo que líamos e escrevíamos. A par da musculatura e da inteligência ostensiva, o Sr. Ringgold trazia para a sala de aula uma carga de espontaneidade visceral que representava uma revelação para garotos submissos, domesticados, que ainda não haviam compreendido que obedecer às regras de decoro de um professor nada tinha a ver com o desenvolvimento mental. Havia uma importância talvez maior do que ele mesmo imaginava em seu gosto cativante de atirar o apagador em nossa direção, quando a resposta que dávamos errava o alvo. Ou talvez não. Talvez o Sr. Ringgold soubesse muito bem que garotos, feito eu, precisavam aprender não só a se expressar com precisão e adquirir um discernimento mais agudo em relação às palavras, como também a ser bagunceiro sem ser burro, não ser reservado demais nem comportado demais, começar a desvencilhar os ímpetos masculinos da retidão institucional que intimidava, sobretudo, os garotos inteligentes. Casei com um comunista, Philip Roth, recomendo para todos. Vamos aos jornais. Mata Pires, herdeiro da OAS, infarta durante depoimento à Lava Jato. Merval Pereira, privilégio para policiais pode atrasar reforma. Arnaldo Bloch, lá vai João pro firmamento, vertido em mito vivo. Pois é, todo mundo fala que o cara vai pro céu, não sei o que, tá lá cantando. Essa é a fantasia, a grande fantasia do ser humano. Ele descansou. Ele vai pro céu, está melhor do que nós. Tá nada, tá pior do que nós, porque aí não tem mais nada. É o nada infinito, até o infinito, um vazio, um buraco, ou volta ao pó, volta à terra, aquelas coisas horrorosas, mas a humanidade prefere fantasiar essa ilusão, tá indo pro céu, vai lá cantar junto com o Noel Rosa. O Chico Caruso é especialista nisso, sempre que morre alguém na música ele coloca no céu. Tá aqui, ó. O João Gilberto, com o Dorival Caymmi, com Ari Barroso, com Tom Jobim, Noel Rosa. É isso aí, meu baião, e não tem mais nada não. Mas a realidade é muito outra. Bebel Gilberto beija o pai no caixão durante o velório no Teatro Municipal. Cerimônia teve missa, orquestra e coro de fãs em Chega de Saudade. Enterro foi em Niterói. Chega de saudade, arrear. Podemos fazer uma palavra assim: chega de maldade, a realidade é que sem democracia não pode ser, não há beleza, é só tristeza. E a democracia quer voltar pra mim, voltar pra mim, voltar. Ai, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na tua boca.
Chega de maldade, a realidade é que sem ela não pode ser. Diz-me numa prece que ela regresse, porque não posso mais viver. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. João Gilberto, ninguém dava bola para o João Gilberto nos últimos 8 anos. A imprensa só dá bola quando o cara morre. Nos últimos 8 anos ninguém disse que João Gilberto era o genial, que era o maior, que era o mito. Basta o cara morrer para se transformar em mito, santo, né? Parece que eu não sei como que chama esse fenômeno. Não sei. Porque nos últimos 8 anos, o último show do João Gilberto foi em 2008, parece, né? Nos 50 anos da Bossa Nova. Não, depois ele... Não, aí teve aquele negócio aos 80 anos, tinha um show, mas que ele não deu, né? Ele morreu com 80 anos, então há 8 anos não se ouvia falar de João Gilberto. Quer dizer, ninguém dizia, pô, João Gilberto tá aí, é o maior de todos. Basta o cara morrer, tem os maiores elogios. E não é só no Brasil, isso é no mundo. Van Gogh, enquanto era vivo, era um Zé Ninguém, vagabundo, não sabia pintar. Bastou o cara morrer, se tornou o maior pintor do mundo. Hoje vai comprar um quadro do Van Gogh. Só milionários. Paulo Rosa, João Gilberto era um gênio chato demais. Bom, só dá para dizer que era chato quem conviveu com ele. A Miúcha me contou algumas coisas dele. A Ana de Holanda também, porque a Ana de Holanda era a irmã da Miúcha, né? Então, por exemplo, mesmo depois de ter separado da Miúcha, mas claro, eles tinham uma filha, a Bebel, então eles se falavam, a Miúcha e João Gilberto. E o João Gilberto combinava assim, bom, vou ligar para você às 3 da tarde na tua casa. Ele telefonava. Se o telefone estivesse ocupado, não ligava mais. Essa era uma das manias dele. A outra coisa dele, ele se trancava e tal, e ficava cantando a mesma música durante dias, durante anos, até chegar à perfeição. A perfeição é uma meta. Defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada. Se muito for, sou um tostão. E tem um lado do João Gilberto, baiano João Gilberto, foi um grande consumidor de maconha, um grande maconheiro. Tem histórias muito engraçadas. Uma vez, por exemplo, ele comprou uma maconha na Bahia, sei lá, e mandou pro endereço da Bebel, da filha dele. Pelo correio, imagina mandar maconha pelo correio. Aí no correio descobriram e tal, a maconha e tal, mas quando viram que era do João Gilberto, deixaram pra lá, né? Isso aqui é maconha de João Gilberto e tal, deixa pra lá. Mas ele passava dias e dias trancado no apartamento, fumando a sua maconha, relaxando e tal, e cantando, e fazendo o ensaio, né, das músicas para chegar à perfeição, tanto do canto quanto do violão. E realmente, quando ele se apresentava em público, ele já tinha passado anos a fio cantando aquela música no apartamento. Então, para alguns, pode ser chato isso, né? Claro que é. Para quem
convivia com ele, imagina ficar ouvindo a mesma música. Tanto que tem aquelas lendas que o gato dele uma vez se jogou do apartamento porque não aguentava mais, ele tocando a mesma música. Mas é isso, né? O cara era um gênio. O cara era um gênio. E para um gênio tem isso, né? Tem essas coisas, né? Nós não somos gênios, não somos chatos quanto ele e também não somos gênios como ele. Então, não dá para ser uma coisa sem a outra. O ser humano é imperfeito. É imperfeito. O ser humano pode fazer grandes obras de arte, mas na sua vida privada ser um cara insuportável. Picasso foi um gênio na arte, né? Um dos gênios da arte. Mas na vida pessoal batia mulher, traía, não sei o quê, provocava confusão. Então, o ser humano é imperfeito, não adianta procurar o ser humano perfeito. Muitos já tentaram, né? Até regimes políticos que querem transformar o homem, não conseguiram. O ser humano é imperfeito, tem que se aperfeiçoar e se aperfeiçoa, né? Tanto que não somos mais bárbaros como éramos. No tempo das cavernas, os homens das cavernas pegavam um porrete, puxavam a mulher pelos cabelos e arrastavam. Hoje não, hoje pedem em casamento, né? Conversa. Muitas coisas mudaram, né? Mas o homem é imperfeito. O Tom era muito chato, o Vinícius seria... Eu não sei, não convivi com eles, né? Só dá para saber se a pessoa é chata convivendo. Porque os outros contando, cada um tem uma versão. Tem aquela história, por exemplo, Bom, é que as pessoas não gostam de quem é recluso. O J.D. Salinger, o autor de O Apanhador do Campo de Centeio, era um cara genial. Era recluso, não conversava com ninguém. Ué, mas tem pessoas que não conseguem se relacionar com as outras. O João Gilberto era assim. Ele preferia ficar com ele, sozinho. Tem aquela famosa história de uma vez que ele convidou a Elba Ramalho a jogar cartas com ele, era uma coisa assim, né? E ele falou assim, Elbinha, traz o baralho, vem aqui, vamos jogar cartas e não sei o quê. Aí chega lá Elba Ramalho, toca e tal, o João Gilberto não atende, ela toca de novo, ele não atende, aí depois de um tempo ele chega na porta, não abre a porta, aí diz, Elbinha, você trouxe a carta? Trouxe, então por favor, passa o baralho para mim. Ela passou, carta por carta, ele não abriu a porta. Para ela, essa era uma das histórias para o João Gilberto. Era um cara de lua, era um cara assim. Eu já contei uma vez que eu falei com ele por telefone, a única vez, em 1992, eu estava fazendo uma enquete com 60 personalidades a respeito do Collor, se o Collor cairia ou não. Um deles é João Gilberto, telefonei para ele atendeu. Passou um tempão conversando comigo sobre o Collor e tal. E no fim da conversa, ele pediu para eu passar um recado para a Bebel. Senhora, telefona para minha filha em Boston, passou o telefone dela, e dá um recado para ela. Então, João, não conheço a sua filha. E era caríssimo, era caríssima a ligação internacional. E ele insistiu para eu ligar, porque naquele período eu acho que ele estava brigado com ela, não falava com ela, né? Porque o gênio também, quando o cara não se relaciona, ele não se relaciona dentro da família também, né? Tanto que você vê essas brigas, né, da Bebel com o irmão, tudo é uma grande confusão familiar, né? Pessoas assim não poderiam ter família. Mas a pressão social é sempre a gente ter família. Eu sempre dizia para minha mãe que não ia ter filho. Acabei tendo 4, que são maravilhosos. Estou muito feliz com meus 4 filhos. Mas eu achava que não teria.
Eu achava que não queria casar, achava que não iria ter filho. Mas a pressão social é muito grande, então você casa e quando você casa, bom, quem casa quer filho. E aí vem filho, tive 2 filhos com minha primeira mulher e 2 filhos com minha segunda mulher. Estou muito contente com meus filhos, são maravilhosos. O maior mora em Portugal, está muito contente, grande cineasta, grande músico, grande fotógrafo. Theo Solnick, outro é o André Solnick, maravilhoso fotógrafo, participa de um grupo que fotografa com câmeras sem lente, incrível, né? Caixa de fósforo, eles fabricam câmeras estojos de madeira, caixas de fósforo e fotografa sem lente. Tem uma exposição aí no Centro Cultural São Paulo desse grupo maravilhoso. Os outros meus 2 filhos que moram comigo, o Daniel e a Débora, o Daniel ator e também com grande vocação para a cozinha. A minha mãe cozinhava muito bem, a minha sogra também cozinha muito bem e o Daniel começou pelo negócio de vegano e aí está muito bem. A minha filha, a Débora, artista plástica, está terminando a sua formação na Unesp. Estou muito contente com todos os meus filhos. Eu pensava que não ia ter filho, mas tenho 4. É uma pressão social muito grande para a gente casar, para a gente ter filho. Mas pessoas como o João Gilberto, que são reclusas e tal, a princípio não deveriam casar, porque aí formam a família é uma grande confusão. Já é muito difícil conviver, precisamente por isso, porque as pessoas são muito imperfeitas. Então, e quando você convive com a pessoa, a pessoa descobre a tua imperfeição e vice-versa. Você descobre a perfeição dela e você vai descobrindo defeitos, tá certo? E todos nós temos defeitos. Muitos. Vocês estão me vendo, vocês me acham legal, porque eu estou aqui conversando com vocês, mas vocês não dormem comigo, não sabem como eu sou em casa, não sabem como eu sou 24 horas, só eu sei o que eu penso. As palavras na cabeça ninguém toma. Vou temperando e só eu sei qual é o aroma. Vou somando e só eu sei qual é a soma. Então é isso. Somos todos imperfeitos. Não adianta queremos cobrar do outro a perfeição que nós não temos, né? Isso é uma grande mania da humanidade, é isso. Exigir do outro o que nós mesmos não somos, né? Você tem que ser assim e tal, né? Esse é o moralista, né? O moralista geralmente é assim. Olha, é o que prega os modelos, mas ele mesmo não cumpre. Porque esse modelo de perfeição, as religiões também gostam de impor modelos, né? Olha, para ser perfeito, né? Olha, para ser perfeito você tem que fazer assim, rezar tantas vezes por dia, ficar de joelho e tal, e você fica perfeito, vira um santo e tal. Tudo ilusão, nenhum santo foi perfeito. Jesus não foi perfeito, se é que existiu, não sei se é uma lenda, se é verdade, mas nenhuma pessoa que existiu foi perfeita. Fala, Hugo, beleza aí? Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo. Opa, estou satisfeito por hoje. Estou sentindo só falta da coxinha. O que aconteceu com a coxinha? 2 dias sem coxinha. Olha, eu não sei. 2 dias sem coxinha na padaria real. Isso é o quê? Uma crise das coxinhas? Eu sei. Eu posso até perguntar, eu já te passo um feedback sobre. Ou está em falta, é bem capaz de ter em falta, ou atrasaram um pedido. Diz que o homem das coxinhas, feriado hoje, não veio. Feriado eles também não recebem entrega. E ontem já não tinha. Agora dizem que eu acabei com as coxinhas daqui, mas acho que não fui eu, né? Que não tem assim. É a crise das coxinhas. Beleza. Bom, fique à vontade. Sim. Obrigado. Bom, estou aqui conversando, esquecendo de ler o jornal, né? Que é o que interessa. O Globo.
O Globo, estava falando do João Gilberto. Um banquinho e um trilhão, muita privatização. E a Bossa Nova também, ninguém falava em Bossa Nova no Brasil. De repente, envolve João Gilberto, todo mundo toca Bossa Nova e tal. E é lindo, né? Bossa Nova. Que não incomoda ninguém, a música não incomoda. O rock, por exemplo, é barulhento, é insuportável. O rock é insuportável, porque faz barulho. A Bossa Nova é discreta. Ela fica lá tocando e você conversando. Vocês já repararam nisso? O jazz, uma coisa não incomoda ninguém. Fica na dele. O rock não. É coisa de criança mimada. Exige toda a atenção. Olha aqui, eu tô tocando. Ó, vejam só. E quem tocar mais alto, né? O que se baseia o rock? Os alto-falantes. Quantos watts temos de potência? João Gilberto não, é ele e o violão. Um banquinho e um trilhão, muita privatização pra juntar aquela dinheirama. Muita grana vai entrar, a reforma vai passar. Da janela vejo o povão chorando e grunhindo. Quero a vida sempre assim, um trilhão perto de mim até a gente se afogar na lama. E eu que era um traste, sem um lugar no mundo, ao conhecer Bolsonaro, descobri como enganar muitos trouxas, meu amor, um banquinho e um trilhão. É o Paulo Guedes cantando. Na reta final, escreve Merval Pereira, a interferência do presidente Jair Bolsonaro a favor de regras mais brandas para a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal pode criar obstáculos de última hora para a aprovação da reforma da Previdência na Câmara. O presidente Rodrigo Maia está disposto a fazer as duas votações antes do recesso parlamentar, convencido de que já tem pelo menos 330 votos. Vai entregar a reforma para o Senado praticamente pronta. Todos os acordos acertados na Câmara foram feitos após consulta ao presidente do Senado, que por sua vez negociou com os senadores cada passo. Isso aconteceu justamente pela pressa que há na aprovação da reforma logo na volta do recesso em agosto. Carlos Andreasa escreve O Supremo Lava-Jatista. Carlos Andreasa é o editor dos livros do Olavo de Carvalho. Deve isso ao país. É culpado por isso, mas agora tem sido um crítico do bolsonarismo. Patrícia Correia, bom dia. O Supremo Lava-Jatista. A Polícia Federal ainda não esclareceu. Glenn Greenwald, do site Intercept, está sob investigação? A resposta é importante, porque dirá a quanto estamos do Estado policial. A explicação dada até aqui, cuja ambiguidade compõe o método intimidador, é alarmante. Abre aspas, a PF não confirma tal solicitação e não se manifesta sobre eventuais investigações em andamento. Fecha aspas. Se circula a notícia de que o órgão do Estado responsável por apurar crimes federais teria instaurado um procedimento contra um jornalista, e se tal consiste em afronta a um direito fundamental, aquele expresso no artigo 5º da Constituição,
A única manifestação aceitável seria uma que negasse com energia a existência da inquirição. Os abusos sobre as liberdades individuais costumam ter a história facilmente identificável. Daí porque pergunte: como medir o pulso do ambiente intimidatório que contaminou o país, sem se lembrar do inquérito autoritário estabelecido de ofício e sem objeto definido, por meio do qual Dias Toffoli formalizou estarmos todos sob suspeita, o que objetivamente logo resultaria em censura à revista Cruzoé. Joaquim Falcão escreve: e a cocaína? Isso me lembra a música do Bezerro da Silva, tem cocaína geladeira. É um samba muito engraçado. Tem cocaína geladeira, tem cocaína geladeira, tem cocaína geladeira, tem cocaína geladeira. Importante gaúcho e respeitado ministro aposentado do Supremo contou-me a história. Joaquim Falcão é professor de Direito Constitucional. O Supremo julgava um traficante de drogas, preso com 30 ou mais quilos de cocaína, não lembro bem, uma enormidade. Na apreensão ou durante o processo, uma autoridade teria cometido ato duvidoso diante da lei. A defesa argumentou ofensa ao princípio de devido processo legal, donde indúbio pro réu. O debate no Supremo caminhava rotineiramente para a soltura e absolvição do traficante preso. Quando, surpresa, o ministro perguntou a seus colegas: e a cocaína? O que fazemos com os mais de 30 quilos apreendidos? Se não houve crime, há que se devolvê-la a seu legítimo proprietário, o traficante. O Estado não poderia confiscá-la com base em eventual equívoco processual da autoridade coatora, pelo menos naquele processo e por aquele motivo. A analogia é inevitável. O que fazer com a corrupção? Devolvê-la aos corruptos? Evangélicos pedem, Bolsonaro afrouxa obrigações fiscais de igrejas. Os evangélicos militares são os grandes beneficiários do governo Bolsonaro, porque ele está tentando instituir uma ditadura de cunho militar religioso, pela primeira vez no Brasil, inédito no Brasil. Misturar Edir Macedo com os generais da tortura. Moro vai tirar licença de 5 dias para viajar de férias com a família, então é férias. Mas se ele não tem direito a férias, como é que tirou férias? Agora ele explicou. Então é o seguinte, é mais uma ilegalidade do Moro. Porque tirar férias ele não pode. Como é que está tirando férias? Se não completou um ano de trabalho. O ministro era... A assessoria de Moro esclareceu que ele não pode tirar férias e que estará de licença não remunerada na próxima semana para viajar com a família. Quer dizer, a única diferença é que ele não vai receber por esses dias, grande coisa. Não tem novidade nenhuma aí, é só isso mesmo. Ele vai viajar de férias com a família. Herdeiro da OAS sofre infarto durante o depoimento à OAS. A OAS era conhecida como
Obrigado, amigo sogro. O dono era o ACM, o avô do atual prefeito de Salvador, ACM Neto, Antônio Carlos Magalhães, o vice-rei da Bahia. O vice-rei da Bahia. Vamos ver aqui, Anselmo Góes, geralmente não tem nada. A morte de João Gilberto repercutiu mais fora do Brasil do que aqui. Quem conta é Nana Caymmi, que era muito amiga de Miúcha. Já muito doente, Miúcha contou para João, poucos dias antes de morrer, que não estava aguentando. E respondeu o inventor da bossa nova: se você morrer, quero morrer também. Como Bolsonaro não decretou luto pela morte de João Gilberto, o ex-ministro Marcelo Calero protocolou um projeto de decreto legislativo nesse sentido. Deve ser votado hoje. Um dos maiores criminalistas do país, o advogado Nilo Batista, reuniu-se com um grupo de advogados em apoio a Glenn Greenwald, do The Intercept. Cada vez maiores os boatos de que vai haver algum tipo de repressão a Glenn Greenwald nos próximos dias. Este é o Globo de hoje. Folha de São Paulo. Datafolha vê apoio maior à reforma da Previdência. Antes do voto, o Planalto libera 920 milhões. João Gilberto conhecia a música popular de cor. Projeto para extradição está morto, diz líder de Hong Kong. Aqueles protestos de Hong Kong deram um fim no projeto para que os habitantes de Hong Kong fossem julgados nos tribunais chineses. Silêncio responsável, escreve Pablo Hortelado. É embaraçoso o silêncio da esquerda sobre o relatório da ex-presidente chilena Michelle Bachelet a respeito da situação dos direitos humanos na Venezuela, enquanto uma parte da esquerda aceitou acriticamente as explicações do governo Maduro. A outra parte preferiu um silêncio constrangido para não se indispor com o primeiro grupo e abalar a unidade do campo no momento em que o inimigo é o fascismo. A decência, porém, indica uma enérgica dissociação com o monstro bolivariano, inepto e totalitário. Acho que tanto quanto foram revelados os crimes de Stalin na União Soviética, estão sendo revelados os crimes de Nicolás Maduro, onde está havendo uma guerra. Mas eu acho que não concordo com o Paulo Hortelado. Eu acho que tem pessoas da esquerda que preferem ocultar, preferem não falar nisso, porque isso favorecer o Trump, né? Isso é dar argumentos para o Trump invadir a Venezuela e tirar o Maduro do poder, né? Foi esse o pretexto do Trump. É uma ditadura, temos que acabar com a ditadura e implantar uma democracia, à força. Então, se a esquerda assumir esse discurso, agora eu acho que esse relatório da ONU é correto. Eu não vou contestar o relatório da ONU, que é independente, ainda mais a comissão dirigida pela ex-presidente chilena, Michelle Bachelet. Então não vejo nenhum viés
contra a esquerda nesse caso, mas sim um viés não, um sentido humanitário desse relatório da ONU. Eu concordo com esse relatório, não contesto o relatório, mas, na minha opinião, a esquerda não está dando bola para isso, porque concordar com esse relatório é concordar com os argumentos do Trump, é fortalecer de novo a ideia de que tem que se derrubar Maduro, tem aquela história toda do Juan Guaidó. Então, me parece que é isso. Já o Pablo Hortelado acho que é um silêncio responsável da esquerda, não sei o que. Eu não apoio esse tipo de discurso. Muito anúncio de automóveis. Os automóveis sustentam a imprensa. Aqui é o discurso do Edson Fachin de ontem, no Paraná, onde ele deu várias indiretas contra o Moro. Diz que o juiz tem que ser punido quando comete deslizes. Fachin foi atingido pelas últimas revelações, aquela história de ha-ha, hu-hu, o Fachin é nosso. Claro que isso aí não foi legal para o Fachin. A Europa prende ativistas e criminaliza resgate de imigrantes para frear fluxo. Não confiamos nos militares do Sudão, diz porta-voz. Entrevista com Samair El-Mubarak, uma das líderes da revolta do Sudão, que tirou os militares do poder, só que tem uns outros militares lá no poder que estão prometendo eleições daqui a algum tempo. A história se repete, quando os militares chegam ao poder, tirar depois é muito difícil. E o Bolsonaro é um militar, não é nada civil. É um ex-capitão. O Getúlio também era um oficial. Esses caras, quando chegam ao poder, difícil tirar. Eles não saem facilmente. Não são democratas. Quem defende a alternância do poder são os democratas. Caras como o Bolsonaro são tudo menos democratas e vão querer ficar o maior tempo possível. Coluna da Mônica Bergamo, na Ilustrada. Tarará, tarará, tarará. Cheguei 1h30. O TCU, Tribunal de Contas da União, desconfia que não há investigação formal sendo tocada contra o jornalista Glenn Greenwald. O órgão deu 24 horas para que o ministro Paulo Guedes responda se o COAF vasculhou as contas dele a pedido da Polícia Federal. Na visão de alguns ministros, é real a possibilidade de tudo não passar de um balão de ensaio de autoridades policialescas que gostariam de investigar Greenwald. Guedes, nessa mesma análise, não teria responsabilidade sobre os fatos, pois não compraria uma briga, que é, na verdade, do ministro Sérgio Moro. Só foi notificado, já que o COAF é de sua pasta. Mônica Bergamo. Aqui quem escreve na última página é o português João Pereira Coutinho. A doença das ideologias. Conservadores e progressistas precisam uns dos outros para sobreviver. Isso mesmo, não adianta um suprimir o outro. É impossível. Haverá uma crise do conservadorismo, e esse cara é conservador. O Gabriel Coutinho já se declarou conservador e tal, mas aceita conviver com os progressistas.
E essa é a atitude correta, né? Atitude civilizada. Haverá uma crise do conservadorismo? A revista The Economist, em edição recente para ler e guardar, acredita que sim. Acredita bem. Quando olhamos para a Europa, onde estão os partidos conservadores tradicionais? Não estão. Desapareceram na França ou na Itália. Diminuíram de tamanho e influência na Alemanha ou na Espanha. E qual foi a razão para esse eclipse? O crescimento e ascensão de uma nova direita. No Brasil, a mesma coisa. A direita foi suprimida pela extrema-direita. Explica a Economist. O conservadorismo tende a ser pragmático, desconfiado das grandes mudanças, antiutópico e avesso a líderes carismáticos ou a cultos de personalidade. A nova direita, pelo contrário, é fortemente ideológica. Apresenta uma vocação revolucionária mais própria de jacobinos ou bolcheviques e segue o primeiro Messias que aparece na paisagem, indiferente a questões de civilidade ou caráter. Parece o perfil do Bolsonaro, né? Segue o primeiro Messias que aparece, indiferente a questões de civilidade ou caráter. E essa é a desgraça que temos no Brasil. Um presidente sem caráter e sem civilidade. Um presidente que quer retroceder os ponteiros do relógio da história. Meus amigos, muito obrigado a todos por terem assistido o primeiro programa de hoje da TV Sonic. Peço aos que ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal. Temos aí para vocês à disposição um superchat. Temos também o Projeto Catarse. Nos próximos dias vou lançar Projeto Catarse Napoleão. Projeto Napoleão. Vamos editar juntos o livro A Última Batalha de Napoleão. Vamos acompanhar então hoje o Congresso, que está começando a debater a reforma da Previdência, e logo mais voltarei para novas edições da TV Sonic. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.